Shalom, bom dia, princesa do Senhor. Glória a Deus por todas as coisas. Que dia maravilhoso que o Senhor fez para mim, para você, para nos alegrarmos juntas. Amém? Então vamos começar já orando, agradecendo a Deus por todas as coisas. Vamos lá? Antes de a gente começar a leitura da palavra, a gente precisa pedir revelação ao escritor, ao consumador, ao autor desta palavra. Então vamos lá. Vamos aproveitar e dar aquele bom dia para o Espírito Santo? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo, bom dia. Eis-nos aqui, Santo Espírito, estamos aqui e nos consagramos a Ti, nos rendemos a Ti, nos entregamos a Ti. Tu és a pessoa mais especial do nosso dia, Espírito Santo, das nossas vidas. Nós Te amamos, nos rendemos a Ti, declaramos que a nossa mente e o nosso coração estão cativos à Tua palavra. Nós queremos ouvir somente a Tua voz, repreendemos a voz do inimigo, a voz contrária à Tua, porque o que nos interessa realmente é a Tua opinião. Espírito Santo, te pedimos que sente aqui do nosso lado, que nos ensine a Tua palavra, que nos ministre em nome de Jesus, que possamos ter revelação do alto, clareza do que o Senhor tem para nos dizer, entendimento espiritual. Ajuda-nos, Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, estamos aqui no Devocional da Manhã e hoje é Marcos capítulo 8. Eu já estou vendo aqui que vai falar o quê? Sobre a segunda multiplicação de pães. Então vamos lá? Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinha nada para comer, Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, se eu mandar eles para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Olha Jesus aqui tendo o quê? Compaixão. Você sabe que eu e você precisamos ser movidas de compaixão, porque assim como Deus ele teve compaixão das pessoas, eu e você também precisamos ter. O Senhor Jesus, ele foi movido por compaixão. Eu e você, nós precisamos pedir ao Senhor que não deixe o nosso coração esfriar, que a gente não fique banalizando as situações. Se uma situação como essa que a gente está vendo nos dias de hoje, de Lázaro, deixa você normal, tem algo muito errado aí. Não é normal. O que ele tem feito com as pessoas não é normal. Se as situações de morte, de homicídio, de estupro, de mentira, de traição têm deixado você tranquila, isso não é normal. A gente precisa orar a Deus. Enche o meu coração de amor. Traz em mim compaixão pelas pessoas, situações que é de você se doar por elas, de você ter empatia. É importante e é necessário. Então, em nome de Jesus, que a gente possa orar. Porque esse foi o primeiro sentimento aqui que moveu Jesus com as pessoas. Ele teve compaixão. E a partir daí que aconteceu o milagre, né? Então, a gente viu aqui que ele teve compaixão. Vamos seguir aqui, versículo 4. Os seus discípulos responderam: Onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir o pão suficiente para alimentá-los? Então vieram com a objeção, né? E sempre alguém vai ter objeção ao que você vai fazer, tá bom? Sempre vai ter. E é para ter porque você vai destruir as objeções. Versículo 5. Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Então, quando alguém vier com a objeção, você faz a pergunta importante. Não faz perguntas desnecessárias não, tá bom? Faz o que importa mesmo e eles vão responder. Versículo 6. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães, deu graças, partiu-os e entregou aos seus discípulos para que servissem a multidão. E eles o fizeram. Tinha também alguns peixes pequenos, e ele deu graças igualmente para eles e disseram, discípulos que os distribuíssem. E ele disse aos discípulos que os distribuíssem. E o povo comeu até se fartar. E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. E tendo-os despedidos, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta.
que acontece aqui? Você viu como Jesus é organizado? Ele teve compaixão do povo, ele não queria despedir o povo. E ele aqui também é muito organizado. Ele pediu ao povo que se assentasse no chão, né? Então tinham cerca de 4.000 homens. E a gente sabe que onde tem homem, tem mulheres e tem crianças. E aí tem uma multiplicação de pessoas. Se eram 4.000 homens, olha, eu vou dobrar aí o número de mulheres e vou triplicar aí o número de crianças. Eu acho que tinham mais de 20.000 pessoas, mas vamos dizer que tinham mais de 10.000, tá bom? Então eram cerca de 10.000 pessoas que Jesus mandou se assentar. Você lembra da primeira multiplicação? Ele fez grupos de 50 e de 100. Então eu imagino que ele já ensinou aqui os discípulos como é que se faz isso, né? Então grupos pequenos, grupos grandes para se assentar, se organizar, não só para ouvir o que ele tinha para falar, porque ele ali ministrava, mas agora para receber, né? O pão físico, não era só o pão espiritual agora, era para receber o pão físico. Então existe uma organização, Jesus é muito organizado. E eu e você precisamos também dessa organização. Não dá para fazer as coisas de qualquer jeito. Não dá para empurrar com a barriga. Não dá para fazer nos joelhos. Eu e você precisamos nos organizar. Olha o que ele fez. Ele pegou o material. O que ele tinha na mão? É pegar o que tinha. Não é inventar e nem ficar reclamando pelo que não tem. É usar o que tem e agradecer. Ele usou o que tinha ali, que eram os pães. Ele agradeceu a Deus, levantou os céus, depois ele pegou os peixinhos que tinham também e agradeceu. Então você apresenta o que você tem, você consagra ao Senhor, você agradece ao Senhor. E sabe onde aconteceu o milagre? Na mão dos discípulos, porque ele deu isso para os discípulos e os discípulos foram distribuindo e isso foi se multiplicando. Então assim o milagre vai acontecer na sua mão. Você é canal de bênção para ser usado. Agora preste atenção nos pontos. Jesus teve compaixão. Ele organizou ali o povo. Ele pegou o que tinha, fez a pergunta certa, ele pegou o que tinha. Ele agradeceu pelo que tinha, apresentou ao Senhor. Ele consagrou ali ao Senhor e ele entregou nas mãos dos discípulos. E é na sua mão que tudo vai se multiplicar. Amém? É na sua mão que as coisas vão acontecer. Então Jesus é organizado. Ele dá nas mãos, ele agradece a Deus, que eu estou escrevendo aqui, tá bem? Agradece a Deus e na mão dos discípulos se multiplica. Só pegando aqui os tópicos para a gente depois entender melhor. Então vamos seguir aqui. Versículo 11. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova e pediram-lhe um sinal do céu. E ele suspirou profundamente e disse: por que esta geração pede um sinal milagroso? Eu lhe afirmo que nenhum sinal será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Bom, esse ponto aqui é quando os fariseus pediram um sinal milagroso, né? E ele falou até que daria o sinal de Jonas, que 3 dias, né? E também falou que Jonas ficou 3 dias dentro de um grande peixe, que também, né? Falou, prediz a morte dele. Ficaria 3 dias morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. E a gente vai seguir aqui versículo 14. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinha conseguido no barco. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão? E percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não tem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram quando eu parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Jesus estava falando aqui sobre o fermento dos fariseus e de Herodes, né, que é sobre a influência, sobre o que eles vão falar, para não serem manipulados, para não serem enganados, iludidos, né, para estarem ali crentes em Jesus, para crer realmente no que ele estava falando. Agora eu vou te falar uma coisa: por que Jesus sabe que tinha simplesmente 5.000 homens daquela primeira vez e que sobraram 12 cestos? Porque ele sabe que da segunda vez tinham 4.000 homens e sobraram ali
também 7 cestos. Porque ele organizou, porque ele fez a contagem de 50 e de 100, e ele ensinou isso para os discípulos. E existe aí um cálculo, uma organização matemática, e eu insisto nisso, que eu e você sejamos organizadas, porque mulheres são boas administradoras, mulheres são detalhistas. Eu não sei o que disseram para você, se você se perdeu no meio do seu caminho, mas você é uma excelente organizadora. Você é uma mulher extremamente estrategista e detalhista, e que a gente aprenda aqui com Jesus a colocar isso em prática e organizar nossas vidas, organizar nosso guarda-roupa, organizar nossa vida financeira, nossa vida ministerial, nossa vida espiritual, nossa vida familiar, nossa vida de trabalho, de estudos, de lazer, de tudo. Porque nós podemos, nós somos mulheres feitas com dons e talentos que o Senhor nos deu. Amém? Vamos seguir aqui. Versículo 22. E eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que... Deixa eu ver aqui, é sobre a cura do cego de Betsaida. Que Jesus tocasse nele. E ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. E depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? E ele levantou os olhos e disse: Eu vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Ou seja, ele estava vendo alguma coisa, né? Mas ainda não era 100% uma visão. Imagine a eca que estava acontecendo aqui, né? Porque Jesus estava aqui, cuspindo nos olhos do homem. Vamos ver aqui. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. E Jesus mandou para casa dizendo: Não entre no povoado. E tem coisas que a gente vai precisar disso. A gente vai precisar orar por alguém, pôr as mãos em alguém, e a pessoa vai ficar assim: Nossa, ficou bom, estou melhorando, mas ainda não estou 100%. E aí você vai ali com a pessoa. A primeira coisa que eu faço normalmente quando eu vou orar por alguém é perguntar a experiência da pessoa com Jesus. Já confessou Jesus como único Senhor e Salvador de sua vida? Porque eu quero saber o que a Bíblia diz, que se a pessoa confessar com a boca e crer com o coração que Jesus Cristo é o Senhor, ela vai ser salva. Então, a primeira coisa que eu e você devemos levar para as pessoas é a salvação. É o que a Bíblia fala. Então precisa confessar o Senhor Jesus. E a Bíblia também nos conta que a partir desse momento começa um processo de restauração na vida da pessoa que confessou, de cura, de libertação. Então, para que você tenha algo 100% na vida dessa pessoa, ajude ela, que ela confesse Jesus como único Senhor e Salvador de sua vida. E a partir daí o processo vai começar. E aí é ela e Deus. Você já não tem mais nada com isso, amém? Perdão, vamos continuar aqui. Jesus e seus discípulos dirigiram-se, no versículo 27, tá bom? Dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia. Para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. E no caminho ele lhes perguntou: Quem o povo diz quem eu sou? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outro Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu. Claro que tinha que ser Pedro, né? Pedro era sanguíneo. Pedro era aquele que vai na frente, que coloca a melancia na cabeça, que quando chega num lugar, cheguei, estou aqui. E aí, qual é que é o seu temperamento? É como Pedro também? Sanguíneo? Desses que ninguém deixa passar batido, onde chega percebe? O meu é de Paulo, é colérico, né? Existem os 4 temperamentos, a gente pode conversar com isso lá na frente. Mas vamos seguir aqui. O que é que Pedro respondeu? Tu és o Cristo. Deixa eu ver o que está dizendo aqui. B. Messias, tanto Cristo como no grego, como Messias em hebraico, que significa ungido. E também todo o livro de Marcos. Pronto, tu és ungido, Cristo, né? Cristo vem do grego, mas Messias do hebraico, né? Tu és o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então essa confissão de Pedro aqui foi muito importante, porque Jesus ele começou a sondar os discípulos. E aí, o que as pessoas dizem que eu sou? Ah, as pessoas dizem que tu és o profeta. E começaram a falar, né? Que Jesus, tá, tudo bem. João Batista diziam que eram Elias e outros uns profetas.
E aí Jesus falou assim, e você? O que vocês acham que eu sou? E essa pergunta agora vai diretamente para você. O que você acha que Jesus é? Será que você confessa ele como Pedro também? Jesus era o Messias? Jesus é o Messias? Jesus é o Filho de Deus? Será que é essa a sua confissão? Será que você crê nisso? Você crê nos manuscritos, na Bíblia? Você crê em toda essa experiência, toda essa história que passamos? Isso é muito importante. Você acreditar ou não. Porque se você não acredita, eu vou te dizer que tudo que a gente faz aqui é na vida espiritual, é no reino espiritual, é pela fé. A gente não tem um diploma dizendo você é salva. Não tem ali um contrato dizendo você é salvo. É pela fé, tudo é pela fé. Então, assim, se você ainda não tem a fé o suficiente, busque. E como é que a gente busca a fé? A fé vem pelo ouvir da palavra, ouvir a palavra de Deus, é ouvindo a palavra, é continuar ali buscando do Senhor. Não duvide no seu coração. Diga, Senhor, eis-me aqui, eu quero te ouvir. E ali Deus vai começar a falar com você, você vai ter experiências incríveis com o Senhor. Amém? Vamos seguir aqui ao último ponto aqui desse capítulo 8. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, que ele fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Essa parte eu acho bem engraçada, né? Pedrão, que acabou de dizer que ele é o Cristo, agora levou uma voadora de Jesus, né? Porque é o que Jesus diz. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então, assim, um tempo atrás, Pedro confessou que Jesus era o Cristo, o Messias, e aí não está escrito aqui, a gente vai ver isso lá no livro de Lucas com mais detalhes, mas Jesus, olha, falaste bem, isso não veio de ti, mas veio revelação do alto, você é Pedro, e sobre a minha igreja, eu coloco essa rocha, né, de Pedrão. Então, assim, Jesus falando, né, de Pedro ali, consolidando o coração de Pedro. Só que agora Pedro começou a repreender ele, e ele sabe que aquilo não veio de Pedro, que é sanguíneo, né, que veio do inimigo. E ele falou, para trás de mim, Satanás. Olha a cajadada, imagine você ouvir isso. Vamos seguir aqui, versículo 34. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida vai perder, mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Se alguém se envergonhar de mim. Ai, meu Deus, que tristeza, né? Eu já falei da minha experiência, né? Que eu já fui uma crente 007, que não confessava Jesus, que não publicamente, né? Era só no íntimo mesmo. Publicamente eu continuava sendo a mesma pessoa. E isso não foi muito legal, viu? Isso não foi muito legal. Jesus, ele aqui prediz a sua morte e a ressurreição, né? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E isso é muito forte, porque é muita renúncia. A gente precisa fazer muita coisa para seguir a Cristo. A gente começa com a confissão, mas depois tem muita coisa para se fazer e a gente precisa renunciar diariamente. Mas isso não é ruim, não. Porque você começa a ter uma dependência de Deus, um amor incrível a Deus, você começa a ser cheia e plena, não tem mais aquele vazio dentro de você. Você começa a ter uma vida totalmente diferente do que você tinha, porque Deus preenche todos os lados, todos os lugares vazios, todos os vácuos. E aí você começa a ter plenitude, mesmo com adversidade, mesmo com problemas. É uma bênção. Então a gente precisa aprender a viver dessa forma, negando a si mesmo e tendo o Evangelho, tendo Jesus ali, tendo essa bandeira da salvação, do arrependimento de pecados, do amor, da compaixão. Amém?